Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Como é bom estar na sua presença, como é bom te servir, te adorar. Como é bom estarmos aqui, Jesus, para te dar o nosso culto, prestarmos a ti um culto, Senhor. Um culto com inteligência, um culto racional, apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo e santo a Deus, renovando a nossa mente através da sua palavra, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A tua vontade para nós é sempre boa, perfeita e agradável. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo teu Espírito, obrigado pela palavra que vai ser revelada aos nossos corações. Queremos te agradecer e te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Queremos te agradecer e te louvar, Pai, pelas bênçãos que já estão sendo liberadas nesta manhã, por estarmos na sua presença, porque é impossível viermos em sua presença e não sermos abençoados. Obrigado, Jesus, que nesse momento haja curas nos corpos físicos, Pai. Curas, Pai, em nome de Jesus, nas emoções, nos sentimentos. Em nome de Jesus, nós queremos ter o sentimento de Cristo, não outro sentimento. O sentimento de Cristo é paz, é amor, é alegria, é bondade, é benignidade. O sentimento de Cristo é plena paz, é shalom. Então, Pai, todo aquele sentimento que não é teu, tudo aquilo que feriu as almas e os corações, que nesta manhã haja curas. Em nome de Jesus, todo espírito depressivo, ansioso, de pânico, de insegurança, nós já repreendemos agora em nome de Jesus. E damos uma ordem para que esses corpos, essas vidas, essas pessoas que servem ao Senhor, sejam livres agora, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplaude o Senhor com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por favor, sente-se. Você é bem-vindo na presença de Deus. Aleluia. Os irmãos que estão congregados conosco online, sejam abençoados, sejam bem-vindos também. Amém? Várias pessoas de várias partes do país estão aqui assistindo com a gente. Glória a Deus. Alguns irmãos que não puderam estar presentes, mas estão ali online. Então, agradecemos a Deus por esse tempo, por essa oportunidade. Glória a Deus. Seja bem-vindo à casa de Deus, amém? Glória a Deus. Esse lugar acabou de se tornar a casa de Deus, porque aqui estamos, amém? Se estivéssemos na praia, a casa de Deus seria a praia. Se estivéssemos debaixo de um pé de goiaba, seria a igreja da goiabeira, amém? Onde nós formos vai ser a casa de Deus, glória a Deus. E Deus está preparando um espaço maravilhoso para a gente, ali na Rua Itália 333. Então, eu quero já te dar a oportunidade de você ofertar ao Senhor, preparar seu dízimo, sua oferta, se você trouxe. Aqueles irmãos que trouxeram sua contribuição das cadeiras, alguns já me entregaram, que ofertaram hoje. Então, quero te deixar livre para isso. Irmão, entenda uma coisa, que a tua oferta te representa, amém? Olha, a oferta revela o coração do doador. Veja só, Jesus foi a oferta de Deus para nós, amém? Como é que você conhece o coração de Deus? Por causa da oferta que Ele apresentou a nós. Deus não espera menos de você, amém? A sua oferta representa o seu coração, representa a sua vida. Como é que você literalmente pode estar representado fisicamente? É o único momento em que o sacerdote, o pastor, ele pode tocar na aliança que você tem com Deus, é o momento da oferta. Isso não está aqui querendo te obrigar a fazer isso, porque isso também tem que ser uma expressão de louvor, amém? Deus não quer nada obrigado, nem compulsório. Deus não vai te dizer como na lei que nós éramos ensinados, na religiosidade. Se você não der, você vai receber o peso da mão de Deus. Não, isso não existe mais. Glória a Deus. Todo o peso da mão de Deus foi sobre Jesus na cruz do Calvário. Ele recebeu o peso da mão de Deus para que nós não recebêssemos. Amém? Então a oferta revela o teu coração, revela como é que você é apresentado
diante de Deus, amém? Tem gente que tem muita dificuldade de entender a questão da oferta, do dízimo. Isso, irmão, tudo tem que ser revelado ao seu coração para que você possa agradar a Deus, ter uma expressão de louvor a Deus, amém? Veja só, Malaquias capítulo 1, abre sua Bíblia aí, deixa eu te ensinar um pouquinho sobre finanças. Eu dificilmente falo sobre finanças, mas é importante isso para que você possa entender. Aleluia. Qual o problema de Israel no tempo de Malaquias? Era justamente porque a oferta que eles apresentavam, o dízimo que eles apresentavam, era de qualquer forma. Eles não atentavam para a primícia, amém? Repete assim, dízimo é primícia. É a primeira parte que eu dou ao Senhor. Glória a Deus. Isso é uma expressão de adoração, de louvor. Olha só, Malaquias capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Os irmãos da internet estão achando que o som está baixo. Não me ajuda aqui. Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que te desprezamos o teu nome, Senhor? Ofereceis sobre o meu altar qualquer pão, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Isto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Queridos, a mesa do Senhor não pode ser desprezível, amém? Você tem que honrar, tem que estar aliançado com isso. Aí ele fala, olha, quando vocês trazem animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então a tua oferta, o teu dízimo, querido, representa a sua vida diante do Senhor. Então você não pode se apresentar diante do Senhor de qualquer forma, amém? Isso não é compulsório, isso é uma expressão de louvor. Deus espera que você corresponda a tudo que Ele fez, amém? Olha que aquilo que Ele fez foi extraordinário, Ele deu o melhor que Ele tinha. Deu o seu Filho, Jesus. Quando Ele viu o homem perdido, Ele deu um grito profético, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele não encontrou ninguém na terra que pudesse resolver a situação. Então Ele mandou o seu próprio Filho como oferta para nos resgatar, amém? Então o teu dízimo, a tua oferta tem que representar você diante de Deus, amém? Porque se você fosse dar, por exemplo, a oferta representa um presente, uma dádiva, o dízimo representa a primícia, e a oferta representa presente, dádiva. Se você fosse se apresentar ao governador, aqui Malaquias fala, se você fosse se apresentar ao governador, na festa do governador, e você tivesse que levar presente, você levaria qualquer coisa? Pergunta ao seu irmão, você levaria qualquer coisa? Se você levasse qualquer coisa, rapaz, ia ficar esquisito para você. E assim tem que ser o nosso coração para com o Senhor a respeito de dízimos e de ofertas, amém? Então quero te dar a oportunidade, desde já, se você trouxe seu dízimo, sua oferta, sai do seu lugar, você pode ofertar pela maquininha, pelo envelope, pelo Pix, conforme você desejar, amém? Glória a Deus. Isso você faz voluntariamente, no coração alegre. Os irmãos que estão na internet, se quiserem ofertar pelo Pix, é o número do celular, 11 969 53 27 60. Aleluia. Glória a Deus. Traz as crianças aqui para eu orar por elas, amém? Glória a Deus. Estamos preparando uma sala bem legal para as crianças, vai ser preparado, vai ser uma bênção. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por as ofertas e dízimos que são apresentados diante do Senhor, aqueles irmãos que já ofertaram via Pix também, nós queremos agradecer pela vida deles e te declarar que nós estamos, Pai, com os nossos olhos fitos no Senhor. Multiplica os recursos nas mãos dos seus filhos, abençoa-os poderosamente nas suas vidas financeiras, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cadê? Venham cá, aleluia. Glória a Deus. Olha como são lindos. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, queridos. Lá está o profeta Noé, amém? Traz ele aqui também, glória a Deus. Olha aí, ele quer pregar, tá vendo? Já tem intimidade com o púlpito, um pastor. Pai, nós queremos te agradecer pela vida dessas crianças.
nós te louvamos, te agradecemos, Pai, e declaramos que eles são guardados nas suas emoções, nos seus corpos físicos, são guardados no espírito. Nós repreendemos toda a ideologia maligna, tudo aquilo que vem incutindo no coração e na mente deles contra a tua palavra. Nós repreendemos e declaramos eles blindados e guardados. Será uma geração poderosa, cheia do teu espírito, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Profetiza, profeta. Aleluia. Glória a Deus. Tem pastor que se incomoda com crianças. Eu amo as crianças. Para mim não precisava ter sala de crianças. Aqui está tudo certo. Mas eu sei que vão vir tantas crianças, elas precisam ser bem cuidadas, elas precisam serem ensinadas na palavra. Isso vai ser muito importante. Vamos avançar mais um pouco em justiça, amém, queridos? Quero apresentar a Dani, arquiteta. Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Aplaude Jesus pela vida dela. É bem-vinda. Glória a Deus. Estivemos lá ontem fazendo as medições e ela esteve ali abençoando a gente. Amém? Então nós precisamos avançar no entendimento da justiça. Porque nós estamos sendo tão incisivos e às vezes repetitivos em algumas ministrações. Nós estamos na 9ª ministração ensinando sobre justiça. É um livro que está sendo escrito, amém? Depois eu vou pedir para alguém assistir, transcrever e vai virar um livro. Glória a Deus. Título do livro: Fluindo na Graça através da Justiça. É só chegar alguém, sentar e escrever. É um livro que está sendo escrito. Glória a Deus. É assim que Deus dá livros, através das pregações. Ninguém senta lá e fica mirabulando. Não, é tudo revelado. Um bom livro é aquele que é revelado pelo Espírito Santo. Amém? Então, as ministrações, as séries que nós temos lá no YouTube, são todos livros que serão transcritos. São todos ali mensagens que serão transcritas em livros, que vai ficar para a geração, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Porque estamos sendo incisivos em ensinar a questão da justiça. Entenda que justiça não é como os religiosos ensinaram. Que justiça é Deus pesando a mão em alguém, Deus cobrando de alguém, né? Eu já ouvi isso muito na minha infância. Olha, que Deus é justiça, como uma ameaça. Olha, totalmente contrário. A religiosidade nos ensinou justiça como uma ameaça. Uma ameaça de Deus. Olha, que Deus é justiça. Não, querido, justiça de Deus não é uma ameaça. Justiça de Deus é um presente, é uma dádiva, é um benefício que nós recebemos. Amém? Glória a Deus. Repete comigo: justiça de Deus não é uma ameaça, é uma dádiva que diz que eu sou aceito. Amém? Você é aceito. Glória a Deus. Jesus, veja só, o verso principal de justiça de Deus está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós. Então veja só, conhecer na Bíblia, no grego, conhecer é intimidade. Fala de relacionamento, relações íntimas. Veja só, Jesus nunca conheceu o pecado intimamente, nunca teve relação nenhuma com o pecado. Por isso que ele fala, não conheceu. É a mesma coisa que fala assim, Jesus nunca teve relação íntima com o pecado. Ele nunca conheceu o pecado. Ele nunca pecou, ele nunca errou em todas as suas atitudes, em todos os seus pensamentos, em todos os passos, em qualquer circunstância. Jesus nunca pecou, ele não conheceu pecado. Esse que não conheceu o pecado foi feito pecado no meu e no teu lugar. É uma substituição, como preguei aqui na quinta-feira, substituição e identificação. Então Jesus se identificou com o meu e o teu pecado. Olha só, aquele que era santo, que nunca conheceu o pecado, se identificou com o meu pecado, com a minha concupiscência, com as iniquidades dos seres humanos. E se identificou, ele foi lá e trocou o lugar. Falou assim, eu vou me identificar com você. Eu vou entrar na sua miséria, eu vou entrar na sua dor, eu vou entrar na sua dificuldade, eu vou entrar na sua concupiscência, eu vou entrar onde você tem medo, onde você tem dificuldade, eu vou entrar no seu lugar. Ele entrou lá. Para quê? Para que agora você seja identificado com a justiça dele. Qual que é a sua identidade? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. É minha identidade. E não importa, meu irmão, se você não conhecer isso, o problema é seu. Se você não desfrutar disso, o problema é único e exclusivamente seu. Porque os anjos de Deus olham para você como justiça. Deus olha para você como justiça. Jesus olha para você como justiça. O Espírito Santo mora em você porque você é a justiça de Deus. Isso é identificação.
Ele se identificou voluntariamente com o meu pecado para que hoje eu possa entrar e me identificar diante da presença de Deus como justiça. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E por que estamos sendo incisivos? Para que possamos estar estabelecidos em justiça. Veja o que acontece quando uma pessoa é estabelecida em justiça. Isaías 54, verso 14. Se você puder abrir sua Bíblia aí. O que acontece com uma pessoa que entendeu esse dom, que recebeu por revelação e firmou o seu coração, firmou o seu entendimento no dom da justiça. O que vai acontecer? Isaías profetizou o que está acontecendo hoje. Olha só, Isaías 54, 14. Serás estabelecida em justiça. Para quê? Longe da opressão, porque já não terás também medo, espanto, nenhum mal, nenhum medo, nenhuma ameaça chegará a ti. Isso é bom? Meu irmão, isso é bom. Esse é só um dos aspectos. Quando você está estabelecido em justiça, a primeira coisa que vai acontecer, você não vai sofrer nenhuma opressão, nenhuma opressão. Eu não sei, talvez hoje você esteja pressionado por um problema financeiro, pressionado por um problema familiar, pressionado por uma questão emocional, pressionado espiritualmente. São muitas opressões que existem. Se a gente fosse enumerar aqui as opressões que existem contra os seres humanos, contra a humanidade, contra o povo de Deus, existem muitas opressões. Nesse momento, talvez você esteja sendo oprimido por algo que está incomodando o seu coração, incomodando a sua família, incomodando os seus projetos, os seus sonhos, impedindo você de avançar, porque uma opressão é aquilo que te oprime, te impede de avançar. Oprime o teu coração, o seu pensamento, fica ali debaixo de pressão e você se sente mal. E é incrível que às vezes as opressões não são reais, né? Elas não dá para você apalpar a opressão, né? Algo que vem sobre você dizendo assim, você não vai conseguir, você não vai avançar, eu vou te impedir, você não é capaz, você não pode. Quem é que libera as opressões? O espírito do mundo. O espírito do mundo libera as opressões. O espírito do mundo, já falei aqui, é aquele que exige, que cobra, que deixa você inadequado diante da presença de Deus, que te faz sentir mal, te faz se sentir longe de Deus. É o espírito do mundo. Aquele que exige de você para que você possa receber alguma bênção. Esse é o espírito do mundo. Mas a palavra de Deus diz que nós não recebemos o espírito do mundo, nós recebemos o espírito que vem de Deus, que nos faz conhecer todas as coisas que nos foram dadas gratuitamente. E quando o meu coração, a minha vida se estabelece em justiça, longe de mim toda a opressão. Quando me estabeleço em justiça, Deus libera os seus anjos, e tudo aquilo que vem como uma ameaça, como uma opressão sobre mim, eu olho para a opressão, eu encaro a opressão, eu encaro a ameaça, eu encaro os desafios e eu digo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Irmão, aprenda a levantar o seu rosto, estufar o seu peito e dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo diante das opressões, porque quando você for estabelecido em justiça, vai acabar toda a opressão sobre a sua vida. Amém? Por isso que é importante. Essa é uma das coisas que acontece. E depois que acontece, depois da opressão, que é repreendida, a palavra fala que você não vai ficar com medo. Todo espanto, todo medo, toda ameaça longe de ti. Não vai entrar na tua vida, não vai chegar perto de você. O medo não vai chegar perto da sua casa. O medo não vai chegar aos teus filhos. Você não vai andar apavorado. Esse é o momento em que o mundo está com medo. O mundo está com medo, irmão. Tem gente com medo, tem gente que não está dormindo. O que vai ser na próxima eleição? O que vai ser no próximo período? O ano que vem, existem pessoas profetizando que 2023 vai ser o pior ano, vai ser pior do que foi 2020. Eu já ouvi profetas dizendo que a praga que vai vir em 2023 é pior do que veio em 2020. Está repreendido em nome de Jesus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Isso não vai chegar na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios, no nosso país. Amém? Porque justiça de Deus está se levantando. Irmãos, imagina essa cidade inteira compreendendo e falando, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Vai acabar com toda a bagunça do inferno. Imagina você dentro da sua casa, ao invés de você brigar com seus filhos, brigar com a sua esposa, a esposa brigar com o marido, você está falando, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Vai acabar com a bagunça na sua casa e na sua família.
Não sou eu que estou prometendo, é a palavra de Deus que garante. Não existe maior poder do que a palavra de Deus. Não existe maior autoridade do que a palavra de Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, de uma vez por todas, vira a chave, irmão, amém? Permita o Espírito Santo virar a chave no seu coração, no seu espírito, dentro de você, virar a chave e dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Muitos pecados vão desaparecer da sua vida. Muitas enfermidades, você vai ser curado e nem vai perceber. Nesse momento você já está sendo curado pela palavra que está sendo pregada. Porque Deus faz e Ele não fica mostrando, ó, eu fiz. Não, a religião faz, ó, eu fiz, hein? A religião gosta de chamar atenção. Deus não gosta de chamar atenção. Amém? Ele faz e você nem percebe. Porque o agir de Deus é invisível. Amém? Salomão escreveu isso. Assim como você não vê os ossos de uma criança sendo formados no ventre de uma mulher, assim é o agir de Deus. Aleluia. Mas está sendo gerado. Ninguém está vendo, mas está sendo gerado. Amém? Você viu que as suas unhas semana passada, quem cortou a unha semana passada? Se você não cortou essa semana, suas unhas estão grandes. Você viu as suas unhas crescerem? Não. Assim é o agir de Deus. É invisível, mas Ele está fazendo tudo o que você precisa. Diz assim, o agir de Deus é invisível. Eu não estou vendo, mas eu sei que Ele está fazendo tudo que eu preciso. Amém? O Senhor é meu pastor, Ele faz tudo o que eu preciso. Amém? O Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. O Senhor é meu pastor, Ele me dá tudo que eu preciso. Glória a Deus. Aprenda a ter a liberdade, irmãos. Porque a justiça de Deus não fica tímido diante dele. Justiça de Deus tem ousadia. Justiça de Deus avança para o propósito. Por isso que Paulo escreveu em Hebreus 10, 19. Abre lá Hebreus 10, 19. O Espírito Santo já mudou todo o script da pregação. Glória a Deus. Olha só. 10 e 19 de Hebreus. Tendo, pois, irmãos, timidez. É isso que está escrito aí? Não. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que texto interessante, cara. Então como é que eu tenho que apresentar diante de Deus? Com ousadia, com intrepidez. Não é com timidez, não é com cara de santidade. É horrível a cara de santidade. Eu odeio cara de santidade. Já viu gente que faz cara de santidade? Aleluia, Jesus. Estou aqui, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, se liberta disso. Nós não precisamos ter cara de santidade. Tenha a sua cara mesmo, o seu rosto. Deus te fez assim, meu irmão. Deus te aceita do jeito que você é. Então vai lá com ousadia, sem cara de santidade, vai com a cara limpa mesmo, diante de Deus. Senhor, eu vim na sua presença, porque alguém pagou o preço por mim, alguém abriu a porta para mim, então eu estou entrando. Estou entrando. Entre na presença de Deus com ousadia, com intrepidez. Aleluia. Por quê? Através de um sangue. Aprendemos aqui em justiça de Deus que nós somos justificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Então você não precisa ter nenhum momento de culpa na sua vida, nenhum momento de condenação, nenhum momento de opressão, nenhum momento de medo, porque um sangue foi derramado. Agora vamos ver. Esse é o novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, o véu da sua carne rasgado. Jesus rasgou a sua carne. O corpo de Jesus foi dilacerado na cruz do Calvário, abrindo um caminho, abrindo acesso. E é interessante que quando Ele brada na cruz, tetelestai, está consumado, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. E a glória é liberada. Aquela glória que era vista uma vez por ano. Sabe quando eles viam a glória de Deus, o Shekinah de Deus? Uma vez por ano, e apenas um homem, o sumo sacerdote. Ele tinha que entrar ali, é toda uma preparação, roupa bem branquinha, tudo certinho. As pedras representavam as tribos. E a sua roupa era com sinos balançando.
ele é amarrado na cintura, todo aquele ritual, não podia ter uma manchinha, não podia ter nada errado. Ele ficava preparando uma semana para chegar aquele grande dia, porque era o grande dia, veja só, o dia que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, era o grande dia de Israel. Aquele dia a nação inteira se preparava. Aquele dia era o dia da expectativa da nação. Era uma grande expectativa por aquele dia. O dia que o sumo sacerdote iria entrar no Santo dos Santos e contemplar a glória de Deus, e contemplar a presença de Deus. Então havia uma grande preparação, todo o povo se preparava, os levitas, os sacerdotes e principalmente o sumo sacerdote. Um animal era imolado, ele não entrava ali sem sangue, ele tinha que aspergir o sangue para pedir licença, dá licença, olha, vou jogar o sangue aí. Se ele entrasse ali sem sangue, ele era fulminado. Então ele entrava ali. Mas quando Jesus está lá na cruz dizendo, está consumado, eu sou o sacrifício perfeito, o meu sangue não é sangue de bode nem de animais, o meu sangue é um sangue puro, é um sangue de um homem puro, de um homem que nunca errou, de um homem que nunca pecou, eu estou vertendo o meu sangue é o sangue de um inocente, porque um sangue de um inocente foi derramado na cruz, e aquele sangue de inocente tornou todos nós inocentes diante de Deus. Olha para o seu irmão e diz, você é inocente. Não, ele profetiza, irmão, você é inocente. Essa é uma palavra muito boa. Amém? Olha para mim, eu sou inocente. Eu estou olhando para você, vocês são inocentes. Ele passou o sangue sobre nós e diz, inocente! Você não tem culpa nenhuma. É assim que Deus nos vê. Vamos diante de Deus como inocentes, não é com culpa. Então, por favor, tenha consciência de um inocente. Glória a Deus. Como uma criança de colo. Inocente, não tem maldade nenhuma, pureza, é assim que Deus te deixou. Então agora, veja só, não é mais uma vez por ano que a gente vê a glória de Deus. Agora todos os dias eu entro com ousadia no Santo dos Santos para contemplar a presença de Deus. Todos os dias eu entro no Santo dos Santos para ver o Shekinah de Deus, a glória de Deus, para marcar a minha vida. E tenha certeza que a cada vez que nós entramos nesse lugar em Deus, nós não somos mais os mesmos. A transformação. Aleluia! Veja só, eu posso entrar lá. E quando eu entro lá, a palavra fala que eu tenho um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O meu sacerdote agora e o teu sacerdote não é um homem. Não é um homem falho. Não é um homem que está medindo a sua pureza, medindo como você se comporta, medindo, analisando o teu comportamento. O grande sacerdote da casa de Deus é Jesus. Ele olha para você, você chegou. Irmãos, tem expectativa alegre, de ousadia. E quando nós entramos na presença de Deus, nós somos bem recebidos. Você é bem recebido na presença de Deus, independente de qualquer coisa. Repete comigo, independente de qualquer coisa, de qualquer situação. Eu sou bem recebido na presença de Deus. Sempre. Sempre bem recebido na presença de Deus. Glória a Deus. Olha só. Aproximemos-nos então com sincero coração. Sinceridade, irmão. Não adianta ir para Deus impostando a voz. Amém. Não adianta ir para Deus dizendo, ó Senhor, amantíssimo e eterno Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Isso não é sinceridade, irmão. Isso não é sinceridade. Sinceridade é você entrar. Pai, você sabe, né? Ei, parceiro, meu filho, vem cá. Deixa eu te arrumar. Deixa eu te limpar. É pai. É uma família. Não é uma religião. É uma família. Então você vai diante de Deus chamando Deus de pai. Ele é meu pai. Nós cantamos aqui, Abba Pai. Abba Pai, fica mais. Uma música linda. Glória a Deus. Queira mais a presença do teu pai. Então vai lá com sincero coração. E se você tiver que falar alguma coisa, vai lá e fala para Deus. Confessa para Deus. Deus, eu errei. Deus, eu pequei. Vai lá para Deus. Não é para os homens, não. É para Deus. Para Deus. Ninguém tem que confessar pecado para homens. Ninguém tem que confessar pecado na igreja. Você tem que confessar os seus pecados para Deus. Virou uma inquisição, porque as pessoas pegam lá 1 de João capítulo 1, que fala de confessar pecados. Querido, 1 de João capítulo 1 nunca foi escrito para a igreja. Ali é uma mensagem para o pecador. O pecador, sim, a primeira vez ele tem que reconhecer, eu sou um pecador, eu preciso de Jesus. Pronto, acabou.
Então ele tem que confessar publicamente que é um pecador e entrar para a família de Deus. Amém? Para que o sangue de Jesus purifique ele. Depois disso, não existe mais confissão de pecados para homens. Vou repetir, depois disso, não existe mais confissão de pecado para homens. Porque ali, em 1 João, no capítulo 2, ele tem a mensagem para a igreja. Ele começa assim, filhinhos. Você pode observar 1 João capítulo 1, que não tem saudação. Olha, toda carta, quando era direcionada à igreja, havia uma saudação. Irmãos, filhinhos, graça e paz a vós outros. Ali, 1 João capítulo 1, verso 1, não existe uma saudação. Vem falando logo de Jesus e falando, vocês são pecadores, precisam confessar o vosso pecado, para que o sangue de Jesus venha te iluminar, para que você ande na luz, para que você tenha comunhão e ponto. Aí no verso 2, os filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado, Jesus Cristo, que está diante de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ponto. Então confesse os seus pecados diante de Deus. Então você vai com sinceridade diante de Deus e abra o seu coração, rasga o seu coração para Deus. Amém? E ali haverá a transformação da sua vida. Glória a Deus. E ali o seu coração vai ser purificado da má consciência. O que é uma má consciência? Uma consciência que tem medo, uma consciência de acusação, uma consciência de religiosidade, é uma consciência que aponta erros em todo mundo e aponta erros para si mesmo. É uma consciência que o coração não está bem. É uma má consciência. Você tem que ir para diante de Deus com o seu coração livre e purificado de uma má consciência. No seu coração, você está que estar livre de uma má consciência. Entenda isso. E diante de Deus, não é ter uma consciência limpa. Tem gente que confunde consciência limpa, consciência má e boa consciência. Qual que é a consciência que Deus quer que você se apresente? A boa consciência. Está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Timóteo, meu filho, Paulo escrevendo para Timóteo, permaneça na fé e com a boa consciência. Persevere na fé, mantenha a fé e a boa consciência. Porque alguns rejeitando a boa consciência. Quando é que se rejeita a boa consciência? É quando se apresenta, você vai diante de Deus com uma consciência má, uma consciência ruim, de medo, culpa, tristeza. Será que vou ser aceito? Será que Deus vai me receber? Será que Deus vai aceitar o meu culto? Será que eu posso orar? Será que eu posso pegar na Bíblia? Isso é má consciência. E nem com consciência limpa. Consciência limpa fala de justiça própria. Eu sou bom, eu fiz tudo, eu dei o dízimo, dei a oferta, chego na hora no culto. Eu não sou pecador que nem eles. Não é consciência limpa também. A tua consciência limpa fede diante de Deus. Você tem que ir com uma boa consciência. Deus, eu não era digno, mas agora ele lá, Jesus fez por mim. Olha, ele verteu o seu sangue, ele morreu por mim, então eu posso entrar. Essa é a boa consciência. A boa consciência aponta para a cruz. A consciência limpa aponta para você mesmo, para a sua justiça própria. A consciência má também aponta para você e para os outros, dizendo, eu errei, eu pequei, não posso mais para a igreja. Então nós temos que ser purificados de todas essas consciências, da má consciência, da consciência limpa também. Deus não quer a sua justiça própria, meu irmão. Olha só, se você olhar para a vida de Jó, lá, eu não gosto de pregar muito de Jó, porque a religião fez de Jó um alvo, fez de Jó um exemplo a ser seguido. Não, pelo amor de Deus, não mire a sua vida em Jó. Jó trata de justiça própria o tempo todo. Eu estou pleiteando a minha causa diante de Deus, ele fala. Ele começa bem, aí daqui a pouco vem os da religião. Vem 3 amigos da religião e começam a apontar os erros dele. 3 amigos da religião. Zofar, e mais uns 2 lá que eu esqueci o nome. E todo apontando, você está assim porque você pecou diante de Deus. Confessa o seu pecado, senão você vai morrer. É a resposta da religião. Aí ele fica debatendo com os caras ali, defendendo a justiça dele. Irmão, não se justifique para ninguém, amém? Vou falar uma coisa para você, não se justifique para ninguém. Para de se justificar para as pessoas. Ah, eu fiz isso porque... Não, cara, não se justifica para ninguém. Fez, aconteceu, vai diante de Deus e resolve a sua situação. Você é livre, amém? Nós somos livres. Para de ficar justificando a sua vida para os outros. Não, eu vou fazer isso porque senão fulano vai desagradar. Não tem problema, seja livre. Nós somos livres. Para de se justificar para as pessoas. Para de se justificar a si mesmo, justiça própria. Não, Deus não quer nada disso. E aí Jó fica o tempo todo, do capítulo
2 até o capítulo 41 se justificando, aquela confusão toda. Aí aparece um Eliú, que é a manifestação de Cristo ali. Eliú vem intercedendo por Jó, mostrando, cara, não, parem com essa, cala a boca dos 3 acusadores, intercede por Jó ali, vem intercedendo na causa de Jó. Não, Deus é bom, não é assim não, Jó. Repreende Jó, repreende os amigos, e depois disso aparece Deus. Jó, tanta justiça própria, cara. As circunstâncias aconteceram na sua vida por causa da sua justiça própria. Irmão, a justiça própria abre a porta para o inferno te atacar. Tire a justiça própria, você não é nada e nem ninguém. Nós só somos alguma coisa por causa de Jesus Cristo. Amém? Por causa de Jesus. Então se desfaça da justiça própria. Jó não é exemplo para ninguém, querido. Jó é exemplo do que não fazer. Depois, tudo bem, ele dá uma acertada lá no final, intercede pelos seus amigos, então Deus devolve para ele tudo que ele havia perdido. Devolve em dobro. Amém? Glória a Deus. Qualquer dia eu prego sobre Jó aqui, para vocês entenderem. Veja só. Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança. Qual que é a confissão da esperança? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu vou guardar firme, ninguém vai tirar isso da minha boca. Amém? Diz assim, ninguém vai tirar justiça da minha boca. Lá no Salmo 71, verso 24, Davi cantava a justiça de Deus todos os dias. 71 e 24, Salmos há 960 anos antes de Cristo, Davi estava falando assim, eu sou a justiça. Eu canto a tua justiça. Eu canto a tua justiça para que os meus inimigos sejam confundidos e envergonhados. Olha só que tremendo. Ele dizia lá no Salmo 71, uma canção, no final da canção do Salmo 71, verso 24, ele diz assim, eu vou falar da tua justiça todos os dias, para que sejam envergonhados e confundidos todos que se levantam contra mim. Eles já estão sendo embaraçados e confundidos. Está sendo perseguido, meu irmão? Cante a justiça. Amém. Está sendo perseguido por alguém? Fala, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Não sabe como sair de uma situação? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Isso é guardar a confissão, guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Repete comigo, quem fez a promessa é fiel. Glória a Deus, Deus não vai falhar. Aquilo que Ele prometeu para você vai acontecer, amém? Aquilo que Ele prometeu para você, aliás, já está pronto. Irmãos, Deus é tão tremendo que quando Ele está fazendo a promessa para você, já está sendo feito. Vou falar, você não entendeu isso. A dinâmica de Deus, Deus quando faz uma promessa para você, eu vou te enriquecer, dinheiro está sendo criado. A oportunidade já está sendo feita, caminhos estão sendo abertos, portas estão sendo abertas, porque quando Ele fala, é. Quando Ele fala, não vai acontecer. Quando Ele fala, já aconteceu. E como é que vem a manifestação? A manifestação vem no estabelecimento da justiça. Ele falou, buscai o reino e a sua justiça. Que justiça que é essa? A da cruz. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quando você buscar o reino e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas. Vai vir de forma acrescentada para a tua vida. Quando você se estabelece em justiça, acaba a opressão, acaba o medo, acaba a insegurança. Amém? Você entra na presença de Deus, recebe a promessa e ela começa a se manifestar na tua vida. Porque Ele é fiel. Amém? A única promessa que a gente tem que aguardar agora é a viva esperança. Qual que é a viva esperança? O arrebatamento da igreja. Essa é a minha viva esperança. A única expectativa que eu tenho a respeito do futuro que ainda não está feito, não está estabelecido, é o arrebatamento. Glória a Deus. Só. Agora, todas as outras promessas, elas já estão realizadas. Eu só preciso aprender a entrar no feito de Deus e manifestar na terra. Amém? E falando de promessa, como é bom carregar uma promessa. Você sabia que quando Deus fez a promessa para Abraão e para Sara, veja, Sara tinha 65 anos. Veja só. Sara tinha 65 anos. Mas quando eles começaram a carregar aquela promessa, Sara foi rejuvenescida. A promessa rejuvenesceu Sara. Tanto que Abraão vai para o Egito, o faraó cresce os olhos na mulher. Uma mulher de 65 anos, o cara, não, quero ela para mim. E pegou ela. E Deus foi lá e falou, devolve a mulher para ele lá, rapaz, não é tua mulher, seu sem vergonha. E foi lá. Depois, Abraão vai lá para Gerar,
E novamente o Abimeleque cresce. Não, que mulher maravilhosa. Ela tinha 65 anos, mas a promessa rejuvenesceu ela. Carregue uma promessa de Deus, meu irmão. Fale da promessa de Deus, isso vai te manter rejuvenescido, com vigor. O que manteve Caleb? Veja só, Josué estava morrendo, dizendo assim, olha, eu já não aguento mais, segue aí, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu estou cansado, já baterei demais. Caleb diferente, carregou a promessa numa outra perspectiva. A perspectiva de Caleb era muito maior do que a de Josué. Josué talvez se focou nas guerras, ficou focado nas guerras, na direção do povo, enquanto Caleb estava focado na promessa. Quando ele chega lá perto de herdar, ele fala assim, olha, eu tenho 85 anos, mas a minha força é de 40 anos. Eu tenho a mesma força e o mesmo vigor do dia que eu vi a terra. Eu vi a terra, eu vou entrar dentro dela, Josué, e eu quero o Hebrom. E Hebrom era o lugar dos gigantes. Hebrom é minha, ele falou. A minha força é igual. Por quê? A promessa manteve vigor na vida de Caleb. Quer ver outro detalhe da promessa? Veja só. 1 de Samuel, capítulo 16. Eu só te falar de Davi aqui. Eu estou com vontade de pregar 3 horas hoje. A gente sempre acaba, aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17. Você vai, vou ler aqui, preste atenção nos detalhes, olha só. Veja quantas vezes Davi ouve a promessa, olha só. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Aí repetiram para ele. Entende? Repetiram para ele, olha, vai fazer isso. Aí, ó, verso 27, o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Veja só, desce um pouquinho, vai lá para o verso 30. Desviou-se dele, aí o irmão dele tenta repreender, parar o Davi, que você está aqui, você está muito presunçoso. Ele não está nem aí para quem está criticando. Irmão, não esteja nem aí para quem está criticando você. Preste atenção na promessa. Ouça a promessa várias vezes. Foi o que Davi fez. Ele perguntou para o povo, perguntou para um, para outro. Veja só, desviou-se dele, desviou-se do Eliabe, irmão mais velho de Davi, para outro e falou a mesma coisa. O que farão? E o povo lhe tornou a responder como dantes. Cada vez que Davi ouvia a promessa, quem venceu o gigante vai receber ouro, prata, vai casar com a filha do rei. Sua família não vai pagar mais imposto. Uau, isso é muito bom. Aí via para outro, o que farão com o homem que venceu o gigante? E repetia a mesma coisa. Foi para o povo, o que farão para quem vencer? E o povo repetiu a mesma coisa. O irmão dele repreendeu ele. Ô, Davi, vai cuidar das ovelhas do seu pai, o que você está fazendo aqui, seu presunçoso? Ele se desviou do irmão e foi para outro. Irmão, o que farão para quem vencer? E repetiram para ele a promessa. Quando a promessa é repetida várias vezes, quando você atenta para aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito, isso fortalece, você recebe vigor e você é rejuvenescido. Irmão, não sei se você está pegando essa palavra. Vigor e rejuvenescimento vem através da promessa, e nós acabamos de ler. Mantenha a sua confissão, mantenha firme a sua confissão, porque é fiel aquele que fez a promessa. Quer vigor e rejuvenescimento? Fale da promessa. Qual é a palavra de Deus que está sobre a tua vida? Você tem que saber, pelo amor de Deus. Cada um de nós tem que ter uma palavra de Deus sobre nós. O que Deus disse a teu respeito, Joshua? O que Deus disse a teu respeito, Josafá? O que Deus disse a teu respeito, Carlos? O que Deus disse a teu respeito, Marcos? O que Deus disse a teu respeito, Ana? Saiba o que Deus disse a seu respeito. Uma promessa pessoal que você carrega. Repita isso diante de Deus. Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse. Todo dia, Deus me disse. Obrigado, Pai, o Senhor disse. Obrigado, Pai, o Senhor disse. O Senhor disse que eu vou prosperar. O Senhor disse que eu sou curado. O Senhor disse que eu sou rico. O Senhor disse que eu sou a justiça. Todo dia, fale da promessa. Isso vai entrar na tua vida. Vigor e rejuvenescimento. Aleluia! Pega isso, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Viu como é bom estar estabelecido em justiça? Quem está estabelecido em justiça não anda oprimido, não anda com medo, não anda cansado. Amém? Não anda cansado, não anda desgastado. Não fica envelhecendo, irmão, em nome de Jesus, receba um rejuvenescimento. Deus pode te dar uma pele nova hoje, agora.
Glória a Deus. Olhe para a pele de um bebê e deseje ela. Deus, que pele linda. Amém. Olhe, deseja essas coisas. Não é pecado não, irmão. Glória a Deus. E não peça ajuda de ninguém. Só fale, eu quero essa pele. Obrigado, Pai, porque eu tenho a pele de um bebê. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Pai, porque eu tenho o vigor dos 20 anos. Você que tem mais de 50. Fale isso, eu tenho o vigor dos 20 anos. Glória a Deus, eu sou forte, sou potente, eu tenho vigor, não estou sendo desgastado, porque é a promessa de Deus, querido, é a promessa de Deus que faz isso. Não é a terra não tem nada para te dar nesse sentido. Você vai fazer dieta disso, dieta daquilo, vai tomar anabolizante, vai tomar... Não, isso é tudo mentira, cara. Isso tudo ajusta de um lado e danifica do outro. Porque tudo na terra tem efeito colateral. Mas aquilo que é do céu é promessa verdadeira, entra na minha vida, entra na tua vida e não tem efeito colateral. Glória a Deus. Ah, chega, irmão, de gastar tanto dinheiro com creme, com tanta coisa. Vai lá e profetiza, irmão. Glória a Deus. Profetiza quem você é. Sem efeito colateral, amém? Estou animado, glória a Deus. Para finalizar, eu quero pregar mais uma hora. Romanos capítulo 4. Tudo isso, queridos, vem pela fé. Não tem nada que nós possamos apresentar diante de Deus. Não tem nada que você possa apresentar diante de Deus que possa falar assim, nossa, Deus vai te admirar. Uau, como ela é santa, como ela é santa. Não, cara. Deus te admira quando você fala, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Senhor, eu não tenho nada em mim mesmo, mas um carpinteiro foi lá para a cruz e pagou a minha conta. Senhor, então pode pôr na conta do carpinteiro. Amém? Sabe quando alguém me acusa, eu falo assim, põe na conta do carpinteiro. Que carpinteiro? Jesus Cristo de Nazaré. O carpinteiro que assumiu uma cruz foi lá para aquele madeiro, ele pagou a conta por mim. Se eu não puder pagar para você, irmão, não é conta, não é dinheiro não, irmão, tá bom? Paga as suas contas. Está falando de acusação. Quando alguém te acusar de algo, não se justifique, diz assim, põe na conta do carpinteiro. Ele pagou por mim. E ele pagou, que me consta, a palavra de Deus diz, que ele pagou mais do que eu devia. Eu tenho crédito. Eu tenho crédito. Assim, eu tenho crédito. Diante de Deus e diante dos homens. Você tem crédito, meu irmão? Glória a Deus. Romanos capítulo 4. Eu vou ler o capítulo inteiro, porque é o capítulo da justificação pela fé. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Pois se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, referente à lei aqui falando, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, aqueles que não vivem da lei, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Amém? Se você não está na lei, glória a Deus, mas você crê naquele que justifica, a sua fé é atribuída como justiça. Verso 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Olha só, atribui justiça independente de comportamento. Independente do que está fazendo, do que não está fazendo. Ele crê, é a fé. E por causa dessa justificação, o comportamento dele vai ser mudado depois. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Deus nunca vai levantar um profeta, eis que te digo, você está em pecado. Isso é do diabo. Isso é do diabo. Esteve no meio da igreja há muito tempo. Deus não vai levantar nenhum profeta para dizer, eis que te digo que aqui tem pecadores. Quem não é pecador aqui, irmão? Levanta a mão. Lógico que a gente não é, na nossa identidade, nós não somos pecadores, mas ainda fomos deixados num corpo que pende ao pecado, que erra. Todo dia a gente erra, por pensamento, por atitude, por palavras. Mas Deus nunca vai levantar um profeta para te acusar, amém? Glória a Deus. Dá para aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Acabou isso, irmãos. Os nossos olhos estão abertos. Os nossos olhos se abriram para a verdade. Nunca haverá uma acusação. Eis que te digo, conserta a tua casa que você vai morrer. Não, meu irmão. Deus vê a sua casa consertada, apenas fala assim, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Aleluia! Verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os da lei, os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, os que não são da lei.
Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como pois lhe foi atribuída, estando ele já na lei, circuncidado, ou ainda incircunciso? Quando a promessa foi feita para Abraão, ele não havia ainda se circuncidado. Graças a Deus, nós não precisamos ser circuncidados, amém, irmão? Os homens aí, glória a Deus. Não precisamos andar nos judeus, ser um judeu para poder receber a bênção. Não, não precisamos. Deixa aí inteiro, como Deus fez, amém? Glória a Deus. Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Verso 11, recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa, olha a promessa que nós temos, a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. A justiça da fé vai te fazer herdar na terra, amém? Tem herança para você. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé. Olha só, se é pela lei, pelo sacrifício, pela religiosidade que eu sou herdeiro, que fé é essa? Irmão, a lei não falava de fé, a lei falava de prática. Na lei, ninguém era, lá em Moisés, o cara não cria em nada, mas ele falou assim, não, vou dar esse cordeiro aí para liberar a minha conta aí, para eu receber a bênção de Deus. Não era por fé, era por prática a lei, amém? Agora não, é a prática da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Os herdeiros são os da fé. Pois a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Sabe por que não tem transgressão aqui? Não tem uma gota da lei. Glória a Deus! Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, segundo o favor imerecido de Deus, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente aos que estão no regime da lei, mas também aos que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, amém? Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O que não existe ainda na tua vida? Chama a existência, amém? Aleluia! Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Repita a promessa e no final da promessa está, glória a Deus, vai acontecer. Glória a Deus, vai se manifestar. É assim que Abraão foi revigorado e andou e não se enfraqueceu na fé. Verso 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe fora levado em conta, mas também por nossa causa, amém? Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Glória a Deus. Então não é pela lei, é pela fé. Não é pela sua meritocracia, é pela fé. Irmãos, nós não somos bons. Alguém nos tornou bons diante de Deus. Amém? É pela fé. A tua fé, além de fazer você alcançar a promessa, você recebe mais justiça. Mais justiça. Repete assim comigo. Eu sou justificado pela fé. Não importa a minha conduta. Não importa o meu comportamento. Isso é secundário. Repete de novo. À medida que eu caminho em justiça, o meu comportamento, diante dos meus olhos, diante dos olhos das pessoas, será transformado. Amém? Quem recebe essa palavra por fé, aplaude Jesus, fique de pé, vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Também levante o seu rosto. Amém.
Levante o seu rosto e as suas mãos aos céus. É do alto que vem a nossa provisão, vem a nossa bênção, a nossa resposta. Então não existe razão para curvarmos a cabeça. Nós temos que levantar o nosso rosto, levantar as nossas mãos e agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor. Então comece a agradecer. Faça um louvor de agradecimento aí, com as suas próprias palavras. Agradeça. Você só tem essa vida, meu irmão. Então agradeça. Se você só tem essa vida para viver nesse tempo, então agradeça. Faça o seu melhor em agradecimento ao Senhor. Reconheça a bondade do Senhor. Ou você está saindo desse lugar revigorado, rejuvenescido, em nome de Jesus. Porque a promessa de Deus faz isso. A promessa de Deus te dá vigor e rejuvenescimento. Ou atente-se para as promessas de Deus na sua vida. Se ninguém profetizou uma promessa de Deus para você, eu quero te falar. Existem 8.000 promessas na palavra. 8.000 promessas. 8.000 promessas para você desfrutar. E para cada dia do ano, existe um não temas. Existe um não temas para você. Não temas, não tenha medo. Quem está estabelecido em justiça, não tem medo. Quem está estabelecido em justiça, não sofre da opressão. Aleluia. Então adore a Deus com essa canção. Esse é o som da tua igreja apaixonada, fascinada. Aleluia. Esse é o som da tua noiva. Adore a Deus. Tua igreja apaixonada, fascinada por ti. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem dançar, vem Jesus e toma o teu lugar. Sim, Jesus, toma o teu lugar. Aleluia. Pela lei, é pela fé que somos justificados. Liberta o teu povo, Senhor. Liberta o teu povo de toda justiça própria. Liberta o teu povo, Senhor, de toda consciência de religiosidade, consciência de pecado. Liberta a tua igreja, Jesus. Eu sei que um grande mover de Deus está sendo estabelecido na terra. Uma grande revolução da graça de Deus. Toda religiosidade caindo. Toda culpa desaparecendo, vidas sendo transformadas pela graça de Deus, pela fé, alcançando as promessas. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Aleluia. E toma o teu lugar.
nosso coração se torne apaixonado e abnegado pelo Senhor. Em nome de Jesus, que as verdades expostas pela Tua palavra aqui, Senhor, seja uma verdade em cada coração que escutou essa palavra, que vai escutar esta palavra, em nome de Jesus. Essa é a Tua verdade, a verdade que liberta, a realidade em Cristo que nos libertou. Te glorificamos, Pai, te exaltamos, Jesus. Aleluia. Já está aí na tua mão pão e vinho. Glória a Deus. É a carne de Jesus, é o sangue de Jesus, amém. Pai, nós somos gratos, Senhor. Somos gratos. Gratos em nome de Jesus. Porque o Senhor morreu a nossa morte para vivermos a tua vida. E queremos fazer disso a nossa realidade. A vida de Jesus é a minha realidade. A vida de Jesus é a tua realidade. Ele sofreu para você não sofrer. Ele foi rejeitado para que você não seja rejeitado. Ele foi desprezado para que você jamais sofra desprezo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, que nos selou para a promessa, nos selou para a redenção. Obrigado, Espírito Santo, você que testifica todas essas coisas. O Espírito que habita em nós, o Espírito de Deus, clama dentro de nós, testifica que nós somos filhinhos e por isso podemos dizer, Abba Pai, Abba Pai. Aleluia, em memória de Jesus, comamos e bebamos. Obrigado, Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Continue em adoração. Você é livre para adorar, irmão. Rasgue o seu coração em adoração. Rasgue o seu coração em adoração. Aleluia. Rasgue o seu coração em adoração. Levante as suas mãos. As nossas mãos sem ira, sem contenda, sem culpa, sem condenação. Mãos santas, mãos que foram justificadas pelas mãos que foram clavejadas na cruz. Irmão, você pode levantar as suas mãos sem ira, sem contenda, mãos de santidade, mãos de justiça, porque as mãos de Jesus foram cravejadas, purificando as suas mãos. Oh, aleluia! Obrigado, Jesus, por essa redenção. Obrigado, Jesus, pela graça e pelo dom da justiça. Nós te adoramos, chame por Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Oh, adore a Deus com as suas palavras. Rasga o seu coração em amor pelo Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Obrigado por suas promessas, Senhor. Nós vamos viver cada uma delas. Obrigado, Jesus. Te adoramos, te bendizemos, Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos. E o Senhor resplandeça sobre o seu rosto, sobre ti, sobre a tua casa, e te dê sua shalom. Shalom fala de proteção, de vida abundante, de alegria, de prosperidade, de cura, de saúde. Irmão, entenda que a cura não é o teu lugar. O teu lugar é em saúde. Se você desenvolver a consciência de justiça, enfermidade não vai entrar no teu corpo. Entenda isso. Desenvolva a consciência de justiça. Eu te abençoo para que você tenha a habilidade, a destreza, a intrepidez, a ousadia de dizer todos os dias que é a justiça de Deus. Vão e sejam um sucesso. Vão e prosperem em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até quinta-feira.
Glória a Deus.